senhora tem direito ao silêncio, vai responder as perguntas? Vou. Já falou com a sua defesa. Já. Cíntia Mariano Dias Cabral. Isso. Endereço. Rua Rosa de Almeida, 383, Padre Miguel. Mora com quem nesse endereço? Eu morava com o Adeilson lá. Só com ele? Não, ele morava com ele, minha enteada, minha filha mais nova e minha neta. Você tem filhos menores? Tem uma de 11 anos, que fez agora 11 anos. O nome dela? Ana Clara. Ela está com quem? Está com a minha filha Carla. Já foi presa ou processada antes? Não, nunca passei por isso. Qual a sua profissão? Eu trabalhava como um transporte escolar e sou mãe acolhedora. Tá, com relação aos fatos, são verdadeiros? Não, falsos. Eu jamais faria isso. A Fernanda era sua enteada? Isso. A gente tinha desavenças, sim, como a minha filha citou aqui, como coisas de casa, sobre arrumação, sobre organização, essas coisas. Nada além disso. E Bruno também era seu enteado? O Bruno também. A senhora era casada com a Deilson há quanto tempo? Já estávamos juntos há 5 anos. A senhora tem alguma coisa contra as testemunhas do processo? Se eu tenho alguma coisa contra? Não. Não? Tá. Com relação aos fatos, nesse dia 15 de março, a senhora esteve com a Fernanda? No dia que a Fernanda passou mal? Dia 15 de março de 2022. Isso, tive. Eu cheguei em casa por volta de 2h30, quase 3 horas. Aí tomamos banho, fomos almoçar. Nisso ela chegou do trabalho dela. Ela já estava com roupa de academia. Aí ela falou que... A gente perguntou se ela ia almoçar. Ela falou que não, que ia comer só uma banana. E ela tinha trago de Campo Grande, não sei se era um filé de peixe ou um filé de frango, que ela falou que almoçou cedo lá, gostou e trouxe. Aí ela desfiou, botou no prato e botou na balança, que ela sempre fazia. Ela pesava a comida dela, aí ela cortou 2 pedaços de banana e ia jogar fora. Aí o pai dela ainda brincou com ela e falou assim, não joga não, bota no meu prato. Aí botou no prato dele. E ela sentou na mesa para comer e a gente ficou comendo na bancada. Ela ficou comendo e mexendo no celular. A gente acabou de almoçar, fomos para o quarto. Ela falou que ia descansar um pouquinho e depois ia para a academia. Que horas eram? Já devia ser umas 5 horas. Ela foi para a academia umas 5 e pouca. Ela foi para a academia? Foi. Ela descansou um pouco e foi para a academia. Minha neta tinha acabado de chegar da escola e ela gritou, pai, estou saindo. Eu falei, Fernanda, ele está dormindo. Ela falou, então, quando meu pai acordar, avisa que eu fui para a academia. Então, até então, ela estava bem de saúde? Estava bem, foi saiu de casa bem de saúde. Voltou bem da academia? Voltou bem também. E aí, o que ela fez? Eu dei janta às crianças. Enquanto ela estava na academia, a senhora ficou fazendo o quê? Eu botei comida para as crianças. E fomos para o quarto para ver televisão. Aí, fomos quem para o quarto? Eu, o Adeilson, e ele chamou as crianças para assistir televisão com a gente. Tá. Qual é o nome das crianças? Ana Clara e Maria Eduarda. Tá, e aí? Ficamos vendo televisão. Daqui a pouco escutamos um barulho, aí ele perguntou. Ele tinha o costume de chamar ela de Naná. Aí ele perguntou, Naná, é você? Aí ela, sim, pai, acabei de chegar da academia, acabei de tomar banho. Aí ele falou assim, vem para cá ver televisão com a gente. Aí ela, tá, tô indo. Ela ainda entrou no meu quarto se enxugando. Botou só uma blusinha, como ela botava, e deitou, ficou vendo televisão com a gente na cama. Então, até então ela estava bem? Estava bem. A gente assistiu o repórter. Aí as crianças começaram a brincar ali, negócio de TikTok, e ela estava bem. Daqui a pouco ela falou assim, ai, tô com uma dor de cabeça. Ela já tinha jantado? Não, ela não jantou. Ela falou que não ia comer. O pai dela perguntou se ela ia jantar. A gente não era de costume jantar. Só as crianças. Ela lanchou, não comeu nada? Chegou da academia, não comeu nada? Ela chegou da academia, ela só tomou banho e foi para o quarto. Mas como é que você sabe? A senhora não estava no quarto? Não, porque o pai dela perguntou se ela tinha jantado ou se ela queria jantar. Ela falou que não. Se ela tivesse fome, ela comeria depois. Tá, e aí? Aí ela ficou deitada lá no quarto, ficou vendo televisão. Aí reclamou de dor de cabeça
falou assim, pai, vou deitar um pouquinho lá no meu quarto, porque as crianças estão fazendo muito barulho. Aí ela foi para o quarto. Demorou um pouco, o Adeilson pediu água, eu fui até a cozinha pegar água para ela. Minha filha Carla estava estudando na mesa, que ela fazia faculdade online, ela estava no computador, e a Fernanda estava sentada no vaso, com a cabeça baixa. Aí eu fui até a porta do banheiro e perguntei, o que está acontecendo, Fernanda? Ela falou, estou com dor. Falei, com dor aonde? Ela falou, com dor na barriga e dor na cabeça. Aí eu gritei logo o pai dela. Aí o pai dela veio e eu falei assim, Carla, você está aqui sentada, você não viu nada? Não, mãe, ela só falou que estava com dor, eu dei um copo d'água a ela, e realmente tinha um copo em cima da pia do banheiro. Aí o pai dela... pergunta, o jantar que ela preparou para ela mesma, que a senhora observou, que era o frango, que ela desfiou e botou ali, ela não comeu, não? Ela comeu de tarde, antes de ir para a academia. Tá. Era umas 3h pouca da tarde. E aí? Aí Não era 5? Não, ela voltou. Ela foi para a academia às 5h pouca da tarde. Ela foi para a academia, voltou, já estava dando repórter. Aí. Aí o pai dela veio, perguntou o que ela estava sentindo, aí ela falou, ele falou assim, vamos dar um banho nela. Tirei a roupa dela, joguei ela debaixo do chuveiro, enxuguei e comecei a botar a roupa. E pedi minha filha para chamar a minha vizinha, que é enfermeira. Mas por que tomou banho? O pai dela que pediu para dar banho nela, porque ela falou que estava com muita dor de cabeça, ele falou, vamos molhar a cabeça dela. Aí mandei a Carla chamar a Simone, aí a Simone subiu e falou assim, vou pegar o aparelhinho para botar no dedo. Eu falei, não, ela está passando muito mal, vamos direto para o hospital. Aí foi quando o pai dela pegou ela no colo, descemos a escada, eu desci correndo na frente, já ligando o carro, aí foi a minha vizinha, e ele atrás com ela, e eu fui dirigindo. E a Carla ficou em casa por conta das crianças, senão ela teria ido também, com certeza. E aí? Aí chegou no hospital, eu fui pela parte da emergência, eles desceram, fui estacionar, depois eu voltei. Aí eles perguntaram sobre anabolizante, eu falei que desconhecia o caso, que eu nunca vi ela usar. Perguntaram se ela usava algum tipo de bomba, eu também falei que nunca vi. É porque a informação aqui, de que a senhora teria sugerido Mas eu isso. não falei em nenhum momento isso no hospital. Não falou? Não falei, nenhum momento. Ela tomava só um pote que é... Ela comia comida toda saudável. O pote de quê? Acho que é o whey, esse pote grandão que é de pó, que mistura na fruta. A senhora falou que ela não comeu? Não, ela tomava, mas anabolizante ela não usava, que eu nunca vi. Porque quinta-feira... Não, mas nesse dia ela tomou? Anabolizante... Whey, não. Não. Tá. Não tomou. E aí? Aí fomos para o hospital, ficamos lá... Anabolizante ela não usava, por isso que a senhora respondeu que não. Porque os médicos perguntaram para mim e para o pai dela. Eu falei assim, nunca vi. Tá. Lá em casa eu nunca vi nada. Aí a senhora disse que ela não tinha comido nada? Essa informação foi a senhora que deu também? Falei que ela não tinha comido nada, porque ela estava no quarto com a gente. Eu não vi se ela comeu. A hora que eu vi que ela comeu foi a hora que a gente estava almoçando, 3h pouca da tarde. Tá, e aí? Aí ela ficou lá no hospital, nós ficamos, eu falei para o pai dela, vamos ligar para a mãe dela. Ele falou, espera um pouco. Eu falei, a mãe dela precisa saber. Aí eu fui e liguei. Ele não queria que ligasse, queria que esperasse mais um pouco. Eu liguei para a mãe dela, avisei o que estava acontecendo, e a mãe dela imediatamente foi para lá, para o hospital. E aí, ela estava como? Quem? A Fernanda. Não, a Fernanda estava lá dentro, a gente não teve acesso. Já estava desacordada. Estava lá dentro. Quando eu deixei eles na porta, quem entrou com ela foi o pai. Eu não vi mais. Eu fui estacionar e voltei. Ela estava desacordada no carro? Estava. Chegou a evacuar no carro, vomitou? Não me lembro. Não me lembro. Não vomitar nem evacuar, não. E quem entrou com ela no hospital no colo foi o pai dela. E eu que liguei para a Jânia. Tá. Aí a senhora ficou indo visitá-la todos os dias? Acompanhou no hospital? Visitei todos os dias no hospital. Tá. E aí ela veio a óbito 13 dias depois, né? Isso. Aí a senhora procurou saber o que teria levado ela a óbito? Já que Procurei era saudável? saber, eu achei...
eu ainda perguntei para o pai dela, por que vai enterrar tão rápido? Não vai ter um velório, não vai ter nada, foi tudo no mesmo dia. Ele fez tudo no mesmo dia. Ela morreu, já preparou para enterrar, não teve velório nem nada. Quando ela estava internada, teve uma oração na minha casa, onde a Jane participou dessa oração na minha casa. Comeu o cachorro-quente da minha casa. Quando isso? A Fernanda estava internada ainda. Os colegas dela se reuniram e perguntaram se podia fazer uma oração na minha casa. E eu permiti a entrada da Jane. Aí fizemos cachorro-quente e eu servi ela. Tá, e aí? Com relação ao Bruno? Com relação ao Bruno, o Bruno sempre comia lá em casa. Ele morou comigo, sempre comia. E ele gostava. E de segunda a sexta, quem fazia comida era a Lisete, uma moça que trabalhou comigo desde os meus filhos, quando era pequeno. Conseguia achar ela e ela voltou a trabalhar para mim. Então, nunca tive problema nenhum em relação à comida. A comida eu tinha acabado de fazer porque a gente ia comer no Ponto Chique. E o pai dele falou assim, não, vamos almoçar em casa. Aí comprou contrafilé, que ele gosta muito de carne, e batata frita. Aí eu cozinhei feijão no dia, temperei com alho, caldo quinó e chamichurri. E pedacinho de bacon frito. Temperei o feijão normal, como eu fazia. Nenhum desses ingredientes é azul, né? O chamichurri, ele é misturado. Ele tem umas grandulazinhas. Azul? Tem uns azuis, uns cinza, é misturado, mas não amarga. E ele, na mesa, comigo, ele não reclamou nada. Como a Carla e o Lucas cita aqui. Ah, ele não reclamou? Não, comigo ele não reclamou. Ah, entendi. Então, ele mentiu hoje que reclamou. Porque eu coloquei a comida... Não, responde hoje, ele mentiu que reclamou? Não, se ele falou que reclamou, comigo ele não reclamou. Comigo, com a minha pessoa, ele não reclamou. Porque ele tinha liberdade de chegar para mim e falar, tia, o feijão está ruim, está com gosto amargo, poderia trocar. A senhora acompanhou os depoimentos aqui? Acompanhei. Ouviu algumas testemunhas mencionarem que ele reclamou? Ouvi. Tá. Eu ouvi. Mas eu estava lá na mesa. Estava na mesa, aí ele comeu. Então, o prato que a senhora fez o prato dele por quê? Não, coloquei só o feijão. Por quê? Porque fiz na panela de pressão. Ah. Aí ele tinha mania de sujar todo o fogão. Para ele não sujar, eu botei o feijão, botei o prato do lado do fogão, botei a panela de feijão para trás e coloquei a panela de arroz para frente. Chamei, Bruno, vem colocar a quantidade de arroz. E saí com os 2 pratos das meninas. Fui para a mesa colocar os 2 pratos da Maria Eduarda e da Ana Clara. Do mesmo feijão? Do mesmo feijão. Aí botei uma porção de batata frita, uma travessa de bife com cebola, como o Lucas citou, que estava comendo e bebendo cerveja, e o Bruno estava comendo. Sua filha chegou a tentar pegar uma batata no prato? Chegou a tentar pegar uma batata. Eu sempre briguei com eles, chamei a atenção deles, de mexer em comida sem estar sentado na mesa. Isso desde pequeno. Até com a Fernanda também eu falava isso. Senta na mesa e come. A senhora lembra, mas aí gritou por isso? Não gritei. Eu falei, não mexe na comida das pessoas. Senta e pega. Porque ela não come batata frita, por causa da dieta. A senhora se lembra de ter prestado depoimento na delegacia? Lembro. Consta que a senhora teria dito na delegacia que Bruno disse que havia uns negócios na comida. Ele não falou para mim, ele falou para o Lucas. Foi o Lucas que me falou. E então a senhora pegou o prato de Bruno e mandou que o mesmo colocasse outra comida. Não, eu peguei o prato do Bruno. Eu peguei o prato do Bruno e falei, você quer que eu troque o feijão? Ele, não. Eu falei, então, eu vou botar mais um pouco de feijão. Mas se ele não reclamou, para que a senhora ia trocar? Se ele não falou nada porque ele estava comendo mais o feijão do que o arroz. O prato ficou seco. Eu perguntei se ele queria mais feijão. Ah, espontaneamente, sem ele ter falado nada. Eu sempre foi de costume fazer isso. Eu não ia, ele comia lá em casa, eu buscava ele na escola, eu mandava mensagem para ele, pode ver no sprint do meu celular. Mas eu não entendi. Aí a senhora foi trocar o feijão? Não, botei mais feijão. Botou mais feijão? Botei mais feijão. Não tirou troquei, o feijão que estava já no prato? Não tirei. Então, na delegacia, a senhora disse que Bruno disse que havia uns negócios na comida.
A senhora não disse isso? O policial que colheu o seu depoimento inventou esse trecho? Não, não inventei. Eu devo ter falado sim, porque o Lucas falou que ele tinha dito isso. Mas, para mim, ele não disse. Ele disse para o Lucas e para a Carla. Não, a senhora disse aqui que Bruno disse que havia uns negócios na comida, então pegou o prato de Bruno e mandou que o mesmo colocasse outra comida. Eu perguntei a ele se ele queria colocar Outra comida. Ele falou, não precisa colocar outra, tia. Eu vou comer essa comida mesmo. Eu queria Aí a senhora trocar. colocou mais dessa. Aí eu coloquei mais feijão. Que Bruno disse que não precisava. E aí devolveu o prato a Bruno, porém a comida estava seca. Isso. Aí foi quando eu coloquei mais uma concha de feijão. Uhum. E aí ele comeu. Ele comeu, deixou a metade. Essa comida foi descartada no lixo da pia. Mais alguém reclamou do feijão? Não. A senhora chegou a provar o feijão? Provei. Provou? Eu comi um pouco de arroz, feijão e bife. O dele, o do prato dele? Pra Do prato entender dele, não. por que Eu ele botei tava- para mim, da panela. Botei outro prato. O dele, quando ele disse O dele que ficou tava lá na estranho, sacolinha de lixo. a senhora não procurou saber por que estava amargo do jeito que ele falou? Não, eu botei a comida e falei que não estava sentindo nada estranho. Tá, e aí? Aí ele comeu, deixou ali, a senhora jogou fora. Aí ele mesmo botou no saquinho, ele mesmo levantou e botou na lixeira. Ele? Ele. Aí A senhora ficamos falou, eu todos joguei na conversando. lixeira, porque aqui também a senhora fala que É um colocou a saquinho. comida. A senhora fala que colocou a comida na pia para posteriormente colocá-la no lixo. É, num saquinho, porque eu não gostava de lixeira. É um saquinho que eu botava na pia. Mas Aí- ele ou a senhora? Hã? Quem colocou ali? Eu que coloquei. A senhora falou que foi ele? Não, foi eu que coloquei. Me enganei. Foi eu que coloquei a comida. Mas mudou, então, a resposta. Não, eu me enganei. Eu que coloquei o resto de comida na lixeira. Ele continuou sentado e conversando. A gente estava conversando, todo mundo normal e rindo. Tá, mas a senhora se lembra de que há 1 minuto atrás a senhora disse que ele mesmo jogou na lixeira. É, porque ele foi jogar gordura. Ele chegou a levantar para jogar a gordura do bife na lixeira. Ele cortou o bife pequenininho e a gordura ele mesmo foi jogar. Agora, o prato foi eu que fui jogar. Ele só levantou para jogar a gordura. Ele levou a gordura na mão e jogou na lixeira? Não, no prato. Ele já estava com outro prato. Tinha vários pratos na mesa. Aí, depois, ele comeu só bife e batata frita. E aí, então, ele continuou comendo? Continuou comendo. Tá, e aí, o que aconteceu? Aí, ele terminou de comer. Aí, ele falou assim... Aí a senhora disse que ele comeu, mas, deixa eu só entender, 2 colheres e não quis mais a comida. Não, ele comeu a metade da comida e deixou a outra metade. Na Ele comia bem, Na bastante. delegacia está a senhora dizendo isso, que ele comeu 2 colheres e não quis mais a Não, comida. mas ele comeu a metade. Ele chegou a comer a metade. Mas aí a senhora falou que depois ele ainda continuou comendo. Comeu mais feijão. Porque a comida estava seca, ele Não, estava depois comendo de só o lá feijão. na Aí, lixeira por isso... e jogar a comida fora, ele ainda voltou e continuou comendo? Não, aí ele só beliscou a batata frita. E o bife. Ele gosta muito de carne. Em outro prato. Em outro prato. E aí, o que aconteceu? Aí a gente ficou conversando, aí ele falou assim, pai, já pode me levar. Aí nós fomos, deixamos ele em casa e voltamos para o lugar que a gente estava antes, que era lá no Ponto Chique, que a gente estava tomando chopp. Sentamos lá, começamos a conversar e a Jane ligou, avisando que o Bruno estava passando mal. O que mais que ela falou? Ela ligou para ele que me disse isso. Vamos lá no Bruno, que o Bruno está passando mal. Tá, e aí foi? Fui direto para lá. E aí? Fui direto para lá. Quando eu cheguei na casa dela, ela já falou que eu tinha dado chumbinho para ele. Eu falei para ela, você está maluca, eu nunca ia fazer isso. Botamos ele no carro e fomos direto para o hospital. E lá no hospital, ela já chegou falando que eu tinha dado chumbinho para ele. E Ela ele chegou afirmando. Ele disse para ela que o feijão estava com gosto estranho, com umas Eu não bolinhas? sei o que ele disse para ela, porque eu não estava no local. Não sabe? Ele chegou em casa e conversou com a mãe dele. Eu não estava, eu deixei ele no portão.
Sim, mas aqui consta que o Bruno disse para a Jane, isso a senhora dizendo também na delegacia, que o feijão estava com gosto estranho, com umas bolinhas. Então, de onde a senhora tirou isso? Se a senhora falou que não sabe Porque a o que ele Jane disse. falou isso. Ah, mas a senhora acabou de falar que não sabe o que ele falou para ela e agora está dizendo isso. Não, eu não estava no momento na casa dela, quando ele falou. Ela chegou e falou no hospital que ele disse que o feijão estava com umas bolinhas. Eu falei, não tinha bolinha nenhuma. Ele disse isso? Ele disse isso. Ele Não disse tinha isso bolinha para nenhuma? ela. Eu não vi bolinha nenhuma. A senhora porque eu acabou de falar comi que tinha aqui, lá, alguma coisa. chamichurri. Chamichurri, então. É, Então tinha mas bolinha. não tinha chumbinho. Ela falou que era chumbinho. Não, a senhora está dizendo que não tinha bolinha nenhuma. Bolinha para mim, chumbinho é bolinha. Chamichurri, ele sempre está acostumado a comer lá em casa. Tinha bolinha ou não tinha bolinha? Tinha chamichurri. É bolinha? Ele é triangular. Uhum. Ele é triangular. E ele estava passando mal igual a Fernanda passou? Os mesmos sintomas? Eu estava dirigindo muito rápido e a Jane e o pai dele estavam com ele atrás. Eu fui muito rápido. Estava no mesmo carro? No mesmo carro. Então, a senhora conseguiu ver como é que ele passou mal? Vi. A Jane estava o tempo todo perguntando a ele o nome dele todo, o nome dos pais, o endereço, para ele ir falando. E ele foi falando até chegar no hospital. Ele foi passando mal da mesma forma que a Fernanda? Não. Não? Não. Ela passou pior? Ela passou pior. Ele estava falando, respondendo as perguntas da mãe. Aí a senhora me disse que fez o feijão com o quê? Pode repetir? Temperei com alho, caldo quinoa de bacon, chamichurri e bacon picadinho, que eu tempero. Só que na delegacia a senhora não disse esse tempero, não. A senhora falou outro. No dia eu estava nervosa. Todo mundo me ligando, falando que eu estava em todas as redes sociais. Eu nunca tinha passado por isso. Mas o dia estava mais perto, né, do acontecimento. Eu sei, mas eu estava muito nervosa. A senhora esqueceu desse detalhe, né, do chamichurri. Chamichurri. Tá, ó. Declarante fez o feijão com alho, bacon picado, caldo quinoa, folha de louro e caldo quinoa de bacon. A senhora não menciona assim. Mas eu boto chamichurri. Uhum. Esqueceu de falar. Esqueci. Que todos comeram o feijão, menos a Deilson. Porque o Lucas, eu acho que comeu depois que eu saí. Não sei. Porque eu saí e ele ficou lá em casa. Ele que lavou a louça e jogou o lixo fora. Tem chumbinho na sua casa? Não, tem o Botox. O que é Botox? Botox é para carrapato. Porque eu tinha cachorro, quando eles iam para o clubinho, lavava o quintal com Botox. É casa? Eles acharam o Botox na minha casa. Tinha alguma cozinheira na sua casa? Tinha a Lisete. Ela estava lá nesse dia? Não, no domingo não. Quem cozinha, ela só trabalhava de segunda a sexta. Ela estava na casa no dia que a Fernanda passou mal? No dia que a Fernanda passou mal, ela já tinha ido embora. Já tinha ido embora? Já. Quando eu chegava cedo e as coisas já estavam tudo pronto, eu dispensava ela. É Lisete, né? Lisete. Então, a senhora que fez a comida? Eu que fiz a comida. E a senhora que serviu o Bruno? E eu que servi, botei só o feijão e ele botou o arroz. O prato a travessa de batata e a travessa de bife, eu já tinha colocado na mesa. Cada um ia se servindo. Aí, depois dele ter passado mal, a senhora concluiu que foi o feijão que fez ele passar mal? Não, nem imaginei que foi o feijão. Não? Não A senhora atribui o quê, então, o fato dele ter passado mal? Não sei. A senhora estava lá, né? Eu estava lá, mas eu não sei. Eu fiquei desnorteada. Nem imagino o que teria feito a Fernanda passar mal. Nem imaginei também o que fez a Fernanda passar mal. Tá, aí a senhora ficou desnorteada. E seu filho, o Lucas? O Lucas ficou me perguntando, eu falei que eu não fiz nada, ele fala que eu confessei para ele, só que eu não confessei. Como que eu ia confessar uma coisa que eu nunca fiz? Eu já tive 4 enteados de outro casamento, criei eles, cuidei de quase 30 crianças, nunca aconteceu nada disso. Então, criou seu filho? Criei meu filho. Como é que ele vai inventar que a senhora confessou alguma coisa que não... sei. Deixa eu terminar de fazer a pergunta. Desculpa. Como que ele vai inventar que a senhora confessou algo que a senhora não fez?
Tá, ele diz que confessei na casa da minha mãe. A minha mãe estava lá, meu irmão e meu padrasto. Nenhum deles escutaram, só ele que escutou. Ah, mas eu te fiz uma pergunta. Eu não confessei nada para ele. Ele ficou me perguntando, me deu 2 comprimidos para me acalmar, só que eu já estava dopada do hospital. Eu não sei que comprimido ele me deu, me deixou mais dopada. Te deixou dopada? Me deixou mais dopada. Aí a senhora não se lembra de ter confessado? Não confessei nada. Tá, e para sua filha? A senhora também não confessou? Não, eu não lembro. Minha mãe falou que ela foi lá, levou as crianças para me ver. Eu não lembro também de ter visto as crianças naquele dia. Eu já estava dopada, não lembro de ter visto as crianças. Para mim, eu vi as crianças só no dia que eu estava na casa da minha amiga. Então, na verdade, a senhora que está respondendo a pergunta que a senhora me fez, né? A senhora falou, como eu vou confessar algo que eu não fiz? Então, eu não fiz. Mas a senhora, então, estava dopada e não lembra? É isso? Não. O que fez? Eu não lembro. Eu não estava dopada. Acabou de falar que estava. Eu estava dopada na casa da minha mãe. Eu tinha vindo do hospital. Tá, e aí? Depois que tinha acontecido tudo com o Bruno. E confessou dopada? A senhora Não. sabe dizer? Não confessou? Não confessei. O Lucas costuma inventar histórias da senhora, falar... O Lucas costuma dizer, ele diz na mídia também, que eu negava comida para ele. Eu fiquei sabendo disso tudo pelas pessoas. Que a senhora não dava comida? Mentira que eu dava. Toda vez que eu almoçava em casa, geralmente sábado e domingo eu não almoçava em casa, mas toda vez que eu almoçava em casa, eu chamava ele para almoçar. E ele disse na mídia que eu negava comida a ele. Mas aí o seu próprio filho vai não contra sei também. A senhora? Também não sei. Não sabe dizer? Não sei dizer. Que rancor é esse que ele está comigo? A senhora não imagina nenhum motivo. Sempre viveram bem e ele... Não imagino. Ah. E a sua filha, a mesma coisa? A minha filha, a mesma coisa. A senhora não imagina o motivo pela qual ela imputa esse fato? A Carla, ela sempre morou comigo, desde que me separei do pai dela. Sempre morou comigo. Quando o meu apartamento pegou fogo, que eu pedi para o pai dela ficar com eles, porque eu ia morar próximo à favela e não queria levar nenhum dos dois para lá. Então, a senhora sempre teve uma boa relação com ela, com a Carla? Meia ríspida, porque eu era muito rigorosa e ela não gostava. Mas eu sempre tive uma boa relação. A senhora forjou um sequestro, uma história de sequestro? Não sei também de onde ela tirou isso. É invenção. Ela foi sequestrada, sim, na casa do pai dela. Eu estava trabalhando, estava com criança no carro, e o pai dela me ligou dizendo que a casa tinha sido assaltada e minha filha tinha sido sequestrada. Eu pedi ajuda a umas amigas de transporte para passar as crianças para outro carro, porque eu fui até ele e falei, você é político, você conhece todo mundo, então você vai atrás de todo mundo para achar ela. E achou? Aí comecei a rodar e ele foi também procurar. Quando eu estava na Rua da Usina, que não é na favela, como ela falou, é no Parque Leopoldina, eu estava passando na Rua da Usina, que eu estava vindo da casa do pai dela, ela vem correndo com o chinelo na mão. Por coincidência, na hora que a senhora estava passando? Na hora que eu estava passando. No exato minuto? Só que ela foi sequestrada na casa do pai dela. E por que ela inventou essa história? Não sei. Ela não estava comigo, ela estava na casa do pai, eu estava trabalhando. Era horário de trabalho. Estava entregando criança na escola. Que horas eram? Devia ser 1 e pouco. Eu pegava as crianças de 1 hora para entregar em casa. Aí roubaram alguns pertences do pai dela. E a sua relação, então, com a Fernanda e o Bruno era harmoniosa? A gente tinha algumas desavenças em relação à arrumação e organização de casa, eu e a Fernanda, sobre organizar as coisas e sobre namorado dormir em casa, por conta de ter só 2 quartos e tinha 2 crianças no quarto. Só sobre isso que a gente conversou e entramos em acordo. A senhora teve ciência dos laudos do processo? De alguns.
Alguma coisa, não me lembro, não me recordo. Fala sobre o laudo que está aqui descrito na denúncia. Que o laudo do ML que analisou o conteúdo da vítima Bruno constatou 4 grânulos esféricos de coloração azul escuro, que sugerem ingestão de carbamato, que aí seria o chumbinho. Esse meu advogado me passou. Te passou? Me passou. E a senhora atribui aqui a presença de chumbinho no estômago dele? A refeição que ele fez foi na sua casa, certo? Foi na minha casa. Só que na minha casa não tem chumbinho. Acontecido? Na minha casa não tem chumbinho, acharam botox. Tem rato? Não. Como é que a senhora espanta os ratos? Não tem rato nem barata na minha casa. Não tem? Não tem. E então, aqui que a senhora atribui isso, a refeição dele não foi na sua casa? Não foi o seu feijão? Foi meu feijão. O feijão que ele justamente falou que tinha só que quem botou o arroz foi ele. Eu saí e deixei ele botando o arroz. Não, o feijão que ele diz que feijão tinha... foi eu que coloquei. Foi eu que coloquei. Como é que a senhora atribui esse laudo que constata os grânulos da coloração azul ao fato dele ter dito que no feijão dele tinha bolinhas azuis? O feijão que ele comeu e que fez ele passar mal. Mas... Tem alguma explicação da senhora? Não, também queria explicação. Eu perguntava sempre isso para o meu advogado, quando ia lá falar comigo. E eu estava sentada na mesa, porque em nenhum momento ele chegou para mim e falou. Ele não falou? Para mim, ele não falou. Ele falou para o Lucas e para a Carla. A senhora não ouviu? Não ouvi. Eu levantei, peguei a comida das crianças, eu não ouvi a hora que ele falou para eles. Uhum. Mas o Lucas e a Carla afirmam que falou. E esse trecho também do seu depoimento, folha 27, que Bruno disse que havia uns negócios na comida, também a senhora não falou? De que ele havia uns... De que ele havia te falado. Sim. A senhora vai insistir que ele não falou? Não, ele falou com o Lucas e a Carla. Tá bem. Foi o depoimento que eu dei na delegacia, no dia 15 de 16, dia 16. Dia 19 foi quando eu fui presa e me mantive em silêncio a pedido do meu advogado. Tá. O Ministério Público está com a palavra para as perguntas. Queria saber da senhora, a senhora disse que nesse dia ela não teria ingerido, não teria jantado, segundo o pai mencionou, segundo ela mencionou para o pai, ela não teria jantado e não teria ingerido whey nesse dia. Isso. Certo? Tá. Por que chegou tanto a senhora quanto o pai ali, a família, informando aos médicos, isso tem relato dos médicos, dizendo que os senhores apontaram uma ingestão, uma suposta intoxicação por whey. Por que foi dito que ela tomou whey? A senhora disse aqui que ela não tomou whey. Por que a senhora chegou no hospital falando que ela estava intoxicada por whey? Eles perguntaram o que ela tomava. Se ela tomava algum tipo de anabolizante, o que ela tomava. Eu falei, a única coisa que eu sabia que ela usava era o whey, e a alimentação dela, ela que fazia. Ela mesma que fazia. E por que os médicos disseram que foi usado esse termo de intoxicação por whey? Aí eu não sei, porque ela tinha esse uso constante, mas nesse dia eu não vi ela tomando. Eu estava no quarto. Ela falou que não tomou, não comeu nada. Que ela chegou da academia cansada para tomar banho e foi deitar um pouco. Ela falou para a senhora? Para mim e para o pai dela. Porque a Carla viu ela comendo banana. A Carla não estava nem na sala. A Carla não estava em casa? A Carla não estava no meu quarto. Entendi. Tá, então a Carla está mentindo também, não, né? A Carla não estava no meu quarto. A Carla estava na sala. A Carla viu a Fernanda comer banana na cozinha. Preparar, então, cortar banana. Se ela comeu banana, ela não me contou. Entendi. Tá. A senhora disse que foi ao hospital todos os dias, é isso, Fui dona todos os dias. Tá. Esses momentos em que a senhora foi ao hospital, foi sempre acompanhada do seu companheiro, do Adeilson, sempre quando ele estava? Sim, eu sempre juntos? Eu que ia dirigindo.
passava na casa da Jane, pegava a Jane Entendi. e ia para o A hospital. senhora não foi nenhum dia sozinha, era sempre com Não, ele. nunca fui sozinha. Então, a senhora ia para acompanhá-lo, na verdade, Isso, né? Isso. Tá, E a Carla saía do trabalho e ia direto para lá também, para o hospital. entendi. Eles dois subiam para visitar e a gente ficava lá embaixo esperando. Carlos Henrique seria seu irmão? É meu irmão. Tá. A senhora disse que ninguém viu, ninguém fala da confissão. A senhora disse que nem seu irmão, nem sua mãe, nem Nem meu seu pai, padrasto. ninguém fala sobre isso, né? A Carla dá licença. A Carla mencionou que eu fui lá para trás no quintal da minha mãe, sentei numa cadeira. Primeiramente, minha mãe não tem quintal atrás, é um corredor. Atrás quem mora é a cunhada dela. Então, não teria como eu ir entrar na casa da vizinha e botar uma cadeira. Na casa da minha mãe é só um corredor e vai direto para a porta, não tem quintal. Foi feita uma oração lá no dia que o Lucas levou a senhora lá para a casa da sua mãe? Vocês se reuniram para fazer uma oração? Não, só meu padrasto que estava falando com a gente sobre Deus, essas coisas, sobre a palavra de Deus. Entendi. Mas não foi feita uma oração como foi feito lá em casa. Tá, deixa eu perguntar então para a senhora, porque o Carlos Henrique, que seria seu irmão, numa troca de mensagens com a Carla, folha 275, e que a Carla teria dito para ele, o Lucas disse que ela confessou, e aí ele diz, foi o que o Lucas falou na oração. A senhora confessou isso na oração? Porque seu irmão está Não. dizendo que sim. Não, Não? eu não confessei. Tá bom, sem mais. Não, só mais uma pergunta para a senhora. Por que a senhora acusou? Oi. A senhora está induzindo as respostas, porque na folha 275, o Carlos Henrique, né, que é o irmão dela, fala, o Lucas disse que ela confessou. Doutora, aí eu vou pedir para o senhor, por favor, falar isso nos debates. Então, não é o debate, é que, olha só, que Vossa Excelência está induzindo a testemunha, porque não foi o Carlos. A senhora está induzindo as perguntas. A pergunta foi porque feita. não foi. O senhor nos debates, Excelência, o senhor não, pode mudar a interpretação porque, de acordo com o que não foi, considera é que é a sua simples, tese, é só a senhora ler de doutor. quem mandou para outra O senhor pessoa. pode falar nos debates, doutor, ela já respondeu, isso não é o momento. Doutora, Eu vou voltar nos a palavra para a debates, doutora fazer a última senhora pergunta. contrapõe. Então, tá? Posso continuar? Pode. Obrigada. A senhora, por que a senhora, na delegacia, acusou o seu filho, Lucas? Em nenhum momento eu acusei meu filho. Jamais eu faria isso. Eu acho que se um dos meus filhos fizesse alguma coisa, eu botaria a culpa em mim para não deixar eles passarem por isso. Tá, então a senhora não falou para o delegado, para ninguém? Em nenhum momento. Entendi. Tá bom. Sem mais perguntas. Vou passar para... A acusação tem perguntas? Ah, tá. Boa noite. Tá ligado? Agora sim, né? Vamos lá. Hoje, aqui para a gente, a senhora deu diversas informações um pouco diferentes daquelas que a senhora deu na sede policial. Algumas já foram perguntadas aqui. Eu vou perguntar uma que a senhora que ainda não foi questionada. Na página 26, primeiramente, a senhora prestou quantas declarações em sede policial? No dia 15, no dia que o Bruno passou mal, dia 16, e no dia 19 eu me mantive em silêncio. Eu dei 2 depoimentos. Eu fui dia 15 e dia 16. Certo. Eu estou aqui com o depoimento que a senhora prestou no dia 16. E a senhora fala, página 26 dos autos, que no dia 15/3 de 22, Fernanda preparou a comida e jantou. Que, após um tempo ter jantado, Fernanda deitou no quarto junto com Adeilson e começou a passar mal, dizendo que estava com tonteira. Afinal, hoje a senhora deu uma outra informação. A Fernanda jantou ou não jantou no dia que ela começou a passar mal? E essa declaração aqui, por que a senhora deu uma declaração dizendo que ela tinha jantado? Não, mas ela não jantou nesse dia. Mas por que a senhora mentiu na delegacia, então? Porque não é que eu menti, eu estava enrolada. Porque ela falou que o almoço dela, como foi tarde, ia servir como janta.
Foi o que ela trouxe de Campo Grande. Eu não me lembro se foi um filé de frango ou um filé de peixe. Não, é porque a senhora hoje falou que ela comeu, foi para a academia, não comeu mais nada e deitou. Lá Isso. A senhora falou, jantou e deitou. Não teve academia no meio. Aí a Não, senhora mas está dizendo que ela foi confundiu, então. É, né? ela foi para a tá. academia, sim. O pai dela sabe disso. Entendi. Outra questão. A senhora disse que não informou lá no hospital, não indicou, né, o uso de anabolizantes, possível uso de anabolizantes pela vítima Fernanda. Mas hoje a gente ouviu aqui a Jane, mãe da vítima, que diz que ouviu da senhora no hospital dizendo: será que não era anabolizante? Isso aconteceu? A senhora insinuou que a causa da morte, a causa Nenhum momento. Em nenhum momento? Não, ela respondeu, doutora, em relação à informação que ela prestou para o hospital. Aqui nós ouvimos a Jane, mãe da vítima, que disse que ela falou para ela, Jane... Excelência, enfim. Posso continuar? Posso continuar? Posso prosseguir, Excelência? Vou voltar a palavra para a doutora promotora. Está com a palavra, doutora. Certo. Hoje também a senhora apresentou uma novidade na receita do feijão, dizendo que inclui um molho, o que a senhora não disse em nenhum momento das vezes que prestou declaração em sede policial. Esse molho a senhora fez ou comprou pronto? Comprei pronto, eu comprava na feira. Tá. Eu não sou uma exímia cozinheira, mas pesquisei aqui como é feito esse molho. É um molho feito à base de salsinha, alho, vinagre, azeite e orégano. Qual desses ingredientes apresentava a cor azul? Ele diz que tem cor azul, mas não tinha Não, cor azul. a senhora que está dizendo. Então, mas não tinha no feijão. Nenhuma. Certo. Por que a senhora apagava mensagens que o filho Bruno trocava com a Adeilson, seu companheiro? Apaguei uma vez só. Eu contei para o pai dele que eu apaguei, por conta que teve uma briga entre ele e a Jane no dia que o Adeilson foi na casa dela, que eles tiveram uma discussão lá e ela cuspiu na cara dele. Ele chegou em casa nervoso e passando mal. Aí deu um soco na bancada, falou que era o soco que ele queria dar nela. Eu falei, se você fizer isso, você vai perder a razão. Dei um chá para ele e um copo de água com açúcar. E o Bruno, no outro dia, passou a mensagem. Eu fui e apaguei para ele não ir lá. Aí a Fernanda me ligou e questionou por que eu apaguei. Na hora, eu não respondi nada para ela, esperei ela chegar para conversar com ela, e ela me entendeu. Única vez, então? Uma vez só? Apaguei. Certo. Alguém visita a senhora no estabelecimento penal em que a senhora se encontra presa? Sim, senhora. Quem? Minha mãe, meu irmão, minha irmã e uma amiga. Certo. Seus filhos, hoje, citaram aqui uma série de mortes suspeitas no seu passado, citaram também um possível envenenamento do seu enteado, também enteado, olha que coincidência, Leonardo. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Quantas pessoas a senhora já envenenou na sua vida? Nenhuma, senhora. Não, aí não, Excelência. Aí também, aí não. Quantas vezes ela foi denunciada, se existe algum registro de ocorrência, inclusive esse suposto sequestro, o registro de ocorrência foi suspenso. Não, aí fica difícil, doutor. Nenhuma, nunca envenenei ninguém. O Ministério Público encerrou as perguntas. Assistente de acusação. Está com a palavra. Eu tenho uma última pergunta aqui com relação a senhora utilizava o telefone iPhone 12, que foram até exibidas as mensagens ali, né, pela defesa. Deixa eu fazer uma pergunta. A folha 3063 a 3065 tem um relatório realizado aqui, a perícia que a polícia realizou no seu celular. Eu vou fazer uma pergunta específica aqui, tá? Com relação a isso, tem uma informação
de que a extração desses dados teria retornado um vasto material, conforme o relatório anexado, que foi exibido ali pela defesa, algumas partes, contudo, não foi possível identificar conteúdo relacionado ao crime investigado, né? Aí embaixo, e é isso que eu vou perguntar para a senhora, diz o seguinte: contudo, no histórico de consultas na internet, chamou a atenção uma pesquisa de como apagar mensagens do WhatsApp. A senhora pesquisou ali, perto da data do crime, como apagar mensagem de WhatsApp? Se eu pesquisei? Senhora, por que a senhora... Não, aqui o laudo diz que houve essa pesquisa no telefone. Eu estou perguntando para a senhora por que a senhora pesquisou. Não me lembro. Se eu não pesquisei, se lembra? eu não me lembro. Porque como apagar mensagens do WhatsApp? Porque apagar mensagem do WhatsApp eu sei apagar. Entendi. Então, a senhora não se lembra de ter pesquisado isso? Isso. Entendi. Tá bom. Eu vou passar para o assistente de acusação. Boa noite. Gostaria de saber o motivo que a senhora falou aqui, e eu quero elucidar esse ponto. Por qual motivo a senhora colocou mais feijão no prato do Bruno? Eu preciso que a senhora explique melhor. Já respondi. Tá, eu preciso que a senhora... Foi porque a comida estava Mas seca? a defesa também está orientando ela a não responder essa pergunta, até porque já foi respondida. Tá bom. É uma repergunta. Tá bom. Então, ela não é obrigada a responder mesmo. A senhora foi casada ou já teve relacionamento com um ex-companheiro seu chamado Pedro? Namorava. Ele, o que aconteceu com ele? Ele morreu? A senhora pode explicar um pouco melhor? Ele estava passando mal, eu morava aqui em Bangu, e ele me ligou à noite, perguntando se eu podia ir até a casa dele, que ele não estava se sentindo bem. Ele só tem uma filha que mora na Itália, e ele é sozinho aqui. Aí eu peguei a minha filha, só estava eu e minha filha em casa, fomos até a casa dele. Ele estava bem, falando, mas ele falou assim: Cíntia, eu não estou me sentindo bem para dirigir. Tem como você me levar para o Hospital São Mateus? Eu falei: tem. Aí fui no meu carro, não fui nem no carro dele. Fui no meu carro, porque lá ele tinha 2 amigos. Ele morava onde? Quem? O Pedro morava no Recreio. Só que ele morava em Bangu e tinha ido para o Recreio há pouco tempo. As amizades dele eram de Bangu. E quando a senhora chegou lá, ele estava em qual estado? Ele estava sentado na sala, só que ele falou que não estava se sentindo bem. Tá. Aí ele começou a falar, a fala dele estava tipo falhando. Aí ele falou assim: vou pegar minha carteira. A relevância é que foi ressaltado essas perguntas aqui, e eu quero saber da acusada. Então, é para ela responder, né? Mas não tem problema nenhum eu responder. Que a defesa orienta a responder ou não responder? Vou responder, porque não tem problema nenhum. Aí ele fez esse pedido para mim: tem como você me levar para São Mateus? Já era noite, a pista estava livre, a estrada estava livre, e eu cheguei rápido no hospital com ele. Ele chegou andando, deixei ele no hospital, falei com ele: vou levar minha filha para minha mãe ficar com ela e volto para cá. E vou ligar para o seu amigo. Foi o que eu fiz. Voltei para o hospital, aí não podia ficar mais, porque era noite, eu tinha que voltar no outro dia. Aí eu fui nas visitas. Aí foi constatado que ele tinha que fazer uma cirurgia, que ele estava com AVC, ele tinha tido um AVC. Ele fez uma cirurgia na cabeça. Sem mais, excelência. Palavra à defesa. Olá. Boa noite, Cíntia. Vamos lá. Só vamos começar aqui em relação a você apagar a mensagem do telefone, conforme informado pela promotora. A senhora foi presa quando? Sabe a data? Dia 19. 19. A senhora tem ciência que o seu telefone foi entregue pelo seu filho 5 dias depois na delegacia? Não. Para mim, tinha sido entregue no mesmo dia. Tá. Foi entregue dia 24. 5. Ele tirou o celular da minha bolsa. Tá. Em relação... Devagar. Em relação a Fernanda. Existe... O seu telefone é final 4321? Se lembra? Ao menos?
Lembro. Lembra? É 4321? Uhum. Como é que era a sua relação com a Fernanda? Normal. Normal? Normal. Só essas desavenças mesmo, como a minha filha citou aqui, sobre arrumação, organização, que eu gostava das coisas organizadas. Aham. Da mesma forma que eu falava com a minha filha, eu falava com ela. Não sei, assim, confesso que eu não falei com você isso. Seu telefone extraiu, aliás, houve uma perícia no teu telefone, extraíram diversas conversas com várias pessoas, e aí eu tive a capacidade de trazer as conversas apenas com Jane, Fernanda, Bruno e Carla, né? Dentre essas conversas com a Fernanda, tem aqui a Fernanda pedindo para que você possa intermediar a ida dela para uma feira, para trabalhar menos, ganhar mais. A senhora se lembra disso? Lembro, sim, a feira de Campo Grande. E o que aconteceu nisso aí? Me explica, por favor. Porque a feira era aberta de 8 a 8 da noite. Abria às 8 da manhã e fechava às 20 da noite. Uhum. E ela queria essa feira, porque essa feira tem mais movimento, mas, ao mesmo tempo, ela não tinha tempo de fazer uma unha, de fazer um cabelo, de fazer nada. Uhum. E eu falei para ela que eu ia convencer o pai dela de fazer 2 turnos. Ela trabalhava de manhã, e à tarde ela ficava livre para ir para a academia, para fazer as coisas dela. Uhum. Aí ela perguntou, então você conversa. Eu falei, eu vou conversar com ele, e depois você também conversa com ele, sozinha. E ele concordou. A Fernanda era sua confidente? Porque também tem uma... Desculpa até o termo, né? Nessas folhas, ela falando que, nossa, minha mestro veio com tudo. Aí você sobre menstruação, falava. Jesus, é isso? Falava. Falava. A Fernanda bebia? Bebia. A senhora sabe me informar se, poucos dias antes de ela ser internada, ela tinha bebido? Bebeu, que ela passou uma mensagem para mim, e eu ainda falei para ela que era domingo, era para ela diminuir, porque ela tinha que abrir a feira às 8 da manhã, que se ela não abrisse no horário, ela sabia que o pai dela ia brigar com ela. Você escreveu aqui assim, é isso aqui? Ele está de olho para ver se você vem amanhã, sem bebida, para começar a segunda. Isso. Aí ela responde, eu não vou beber amanhã. É isso? Isso. Ela trocava foto com você? Trocava. Quando ela estava na casa do namorado, ela mandava foto na piscina, mandava foto no condomínio com a cunhadinha dela, que é quase da idade da minha filha, mais nova. Entendi. Mandava vídeo. Queria que você me explicasse aqui também. Tem uma mensagem, ó. A senhora fala assim, trabalhei de manhã e à tarde, fui comprar material de Ana e do Bruno. O que isso daqui significa? Material escolar. Tu comprava material escolar de quem? Da minha filha e do Bruno. O Bruno é o Bruno, Filho da Jane. Isso. Quem comprava uniforme para ele, quem comprava material escolar era eu. A senhora comprava isso com dinheiro do Maninho? Ou com seu dinheiro também? Com o dinheiro do Maninho. Aí eu ia passando as fotos dos cadernos para o Bruno, na loja, para ele escolher. E os lanches? Lanche também, eu que levava. Tá. Quando ele ficava sozinho em casa, ele me pedia para comprar lanche no McDonald's. E eu que levava. Você levava? Levava. Teve alguma oportunidade aqui da senhora falando com a Jane que a Fernanda amou o bolo que você fez? Que a senhora comprou, né? Isso, teve. Me explica isso aí, por favor. Porque no dia do aniversário dela, ela falou que ia comprar uma tortinha. Só que eu vi que ela trabalhou, foi fazer cabelo, foi fazer unha. Eu pensei, ela vai acabar não comprando nada. Pedi uma menina que faz bolo para fazer um bolo bonito para ela. Aí a Jane até agradeceu quando eu cheguei lá com o bolo. Entendi. Em relação agora a Jane. Tem diversas conversas com a Jane.
A Jane te agradecia? Sim. Agradecer pelo quê? Pelo suporte que eu estava dando a ela. E sobre alimentação, quem me falava que ela não estava comendo era o Bruno, o próprio filho dela. Quando ela mandava assim na mensagem, Cíntia, obrigado por tudo, é sobre o quê? Por todo o apoio que eu estava dando. Eu estava pegando o Bruno na escola, às vezes ela estava sem disposição para fazer comida, eu pegava ele almoçava lá em casa, depois eu deixava ele em casa. Teve um dia que eu mandei mensagem para ele estava no colégio. Aí eu falei, Bruno, teu pai hoje não está legal, você vem almoçar aqui e fica um pouquinho com ele. Aí ele falou, tia, vai vir me buscar? Eu falei, vou. Busquei ele, servi a comida. Esse dia eu botei uma mesa no meu quarto, porque estava muito calor. Botei uma mesa no meu quarto, levei 2 pratos prontos. Para o Adeilson e para o Bruno. Prontinho. Servi os 2 lá. A senhora, em outras oportunidades, já fez o prato do Bruno? Já. Entendi. Nesse dia que eu servi ele, eu mandei a foto até para a Jane, ele dormindo com o pai depois do almoço. Aí eu saí do quarto, fechei, tirei uma foto e mandei para ela e fui para a sala para deixar eles descansarem. Quando ele acordou, ele falou, tia, pode me levar? Eu falei, tá. Em relação ao Bruno, poucos dias depois, né, do acontecido com Fernanda, tem uma mensagem. Eu queria entender essa mensagem aqui. A senhora informa ele. Liguei para a clínica aqui em outro lugar para saber das sessões que tem que fazer, tem horário. A senhora que marcava a consulta para o Bruno? Sim, porque ele estava reclamando comigo com muita dor nas costas. Eu falei para ele que era por conta do jogo, que ele ficava muito tempo no computador jogando. Até falei com o pai dele sobre a cadeira, que a cadeira dele, ele falou que estava muito velha. Aí fomos numa loja, compramos uma cadeira nova e levou para ele. Aí ele continuou reclamando que continuava com dor. Aí eu fui, marquei e falei para o pai dele, eu marquei a consulta e você vai levar ele. Aí ele falou, mas não tem como, porque eu vou trabalhar. Eu falei, você trabalha mais cedo, eu vou marcar à tarde. Tá. Marquei a consulta à tarde e ele foi com o filho dele. Existe outra conversa aqui também que eu queria entender. Me parece que o Bruno, acho que viajou, aí você tem uma preocupação com ele. Passa protetor, hein, para não ficar com as costas ardendo. Aí, claro que você não levou, porque não foi a Cíntia Mariano que arrumou sua bolsa. Você arrumava a bolsa do Bruno? Você ficava preocupada com ele? Sim, quando ele estava lá em casa, quando ele ia para a casa dos amigos, eu que arrumava a bolsa dele. Você presenteava ele com camisa? Que tem uma conversa aqui, você perguntando qual o número da camisa dele. Sim, dei uma camisa para ele do Flamengo com o nome dele. Mas... E dava outras camisas também. Tem. Tem outra conversa aqui. Ele sempre tem conversa com a senhora pedindo um McDonald's. A senhora sempre comprava e levava? Sempre comprei, sempre levei. Podia ser tarde da noite que ele me ligava. Já me ligou quase 11 horas da noite, o pai dele dormindo, e ele pediu se eu podia comprar lanche para ele. Eu ia lá no McDonald's sozinha, comprava e levava para ele. Ele come 2 McChicken sem molho. Sei até hoje. Entendi. A senhora apelidava o Bruno como a Jane expôs aqui, de viadinho? Jamais. Nunca fiz isso. Me deu vontade de responder na hora, mas não podia. Você atribuiu algum outro apelido a ele? Que tem uma mensagem aqui que a senhora chamando ele de síndico. Ele era síndico do grupo, da família, por conta da internet do celular. Eram vários celulares com a internet da Vivo na conta do Adeilson, né? Pela firma. Então, como ele gastava mais por causa do jogo, que ele conectava o computador no celular. Então, eu chamava ele de síndico. Eu falava, síndico, maneira aí, porque a gente está ficando sem internet. Entendi.
Já teve outras oportunidades que o Bruno foi na sua casa para almoçar? Várias. Era Finais de semana? finais de semanas. Ou a gente almoçava lá em casa, ou a gente saía para almoçar. Era um domingo, ele almoçava com a avó. Aí eu até falava para ele, Bruno, não fica só na tua avó, tem que vir no seu pai também. Domingo ele almoçava na avó, que era a mãe da Jane, e outros lá em casa. Entendi. Diante de todas essas conversas aqui, que alguma parte só, né, senão fica extenso, é muita coisa. Você considera a sua relação harmoniosa tanto com com Bruno e com Fernanda? Sim. Tem uma conversa aí que o Adeilson brigou até comigo, que o Bruno foi viajar, ele me ligou e perguntou se o pai dele estava. Eu falei que não, estava trabalhando. Eu perguntei por quê. Ele falou, não, porque eu vou viajar e eu queria dinheiro. Você Entendi. tem R$400? Eu falei, tenho. Ele pode trazer para mim? Eu falei, posso. Eu vi a conversa aqui. Aí Outra levei pergunta. para ele, aí ele falou assim, tia, aproveitando que você já está aqui, ele me chamava de Uber, aproveitando que o Uber já chegou aqui, tem como me levar lá na casa do meu amigo? Eu fui, deixei ele lá e avisei a Jane. Jane, deixei o Bruno na casa do amigo dele. Aí ela até chamou a atenção, falou que ia brigar com ele, porque não era para ele ter saído antes dela chegar. E o Maninho brigou comigo por eu ter dado R$400 a ele, que era um valor alto para passar final de semana. Em algum momento, a senhora falou algo para a polícia ou para o delegado que estava acusando o seu filho Lucas? Nunca. Não. Seu filho Lucas tem mensagem aqui, ele questionando. A senhora se recorda o que a senhora falou para ele? Me questionando. Você me acusou, mãe. Eu me recordo que eu falei que eu não acusei ele, que ele era meu filho e que eu amava eles. Isso aí. Por que a senhora tentou, que todo mundo fala aqui, que a senhora tentou se matar? Porque, deixa eu só pegar aqui uma conversa, que inclusive você fala com a Carla. Não quero viver minha vida, acabou. Lógico, porque todas as redes sociais, em todos os canais da televisão, estavam me acusando de assassina. E eu só pensei nas minhas crianças, que eu sempre gostei de cuidar, que eu não ia poder mais fazer isso. Eu liguei para a Carla e falei, Carla, acabou para mim. Acabou, eu vou me matar. Entendi. Tem perguntas? Senhora Cíntia, bom dia já. Bom dia. Peço gentilmente que a senhora tente, sei que é cansativo, os jurados já estão cansados, mas tente o máximo prestar atenção e esclarecer aos jurados. E diga aos jurados, quem é a senhora Cíntia? Quem é a Cíntia? Antes de todos esses fatos que a senhora está sendo acusada neste júri. O que a senhora fazia? Com que a senhora trabalhava? Eu nunca tive problema com polícia, sempre trabalhei com transporte escolar, fui mãe acolhedora voluntária, porque para ser mãe acolhedora você é voluntária, você ganha, eles te dão um valor pequeno, eles te dão um valor pequeno, e então eles chamam de ser voluntária. E eu me inscrevi no Família Acolhedora. Eles fizeram entrevista comigo, a psicóloga, foram na minha casa, viram a organização, viram o espaço. Então, em menos de um mês da minha entrevista, eu acolhi a primeira criança, com 3 dias de vida. Que era uma criança que eu descobri que tinha microcefalia. O processo, nós fizemos um requerimento à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e veio trazendo uma síntese informativa da senhora neste serviço de família acolhedora.
informa que a senhora iniciou o serviço dia 9/9/2011 e terminou dia 21/5/2022. Doutor, perguntas, né? Aqui é o interrogatório. Sim, excelência. Perdão, excelência. É só para introduzir. E foi o motivo do introduções desligamento... estão sempre antecipando o que tem que ser feito Claro, no debate. perfeito. Eu vou pedir que Obrigado, não faça mais excelência. isso. Tá? Peço perdão. A senhora ficou esse tempo todo... Quantas crianças a senhora acolheu? Eu tenho fotos no meu celular, eu ia fazer até um banner, mas foi para mais de 25 crianças. A última criança que foi... Eu estava com a Adeilson, foi a Juju, que veio para mim com 6 meses, foi adotada com 2 anos e 6 meses. O que seria o serviço de família acolhedora? Quem são essas crianças que são acolhidas? São crianças que são maltratadas pelos pais, que são violentadas, e, de vez em quando, um abrigo, que é superlotado, vai para uma família onde você possa dar carinho e mostrar o que é uma família para essa criança. Então, o Estado, a Prefeitura, que é o Estado, municipal, concedeu à senhora a obrigação de cuidar de crianças, inclusive com tenra idade. Isso. Confiou à senhora todas essas crianças. É uma responsabilidade muito grande, porque, a partir do momento que você assina perante o juiz que está pegando aquela criança, você é responsável por qualquer coisa que aconteça com ela. E quantas crianças, mais ou menos, a senhora acolheu? Base de umas 25. 25? A senhora teve que prestar algum esclarecimento sobre alguma questão de maus tratos, sobre alguma questão de violência? Nunca foram pelo contrário, foram na minha casa me homenagear no Dia das Mães. Não me lembro qual emissora que foi. Fizeram a reportagem na minha casa. Eu estava com 2 crianças que eram irmãs. Aqui eu tenho um documento assinado pela coordenadora desse serviço que fala que, ao final desse serviço, a senhora recebeu elogios de famílias de origens, extensas e substitutivas pela qualidade dos cuidados que a senhora dispensava pelos acolhidos. A senhora confirma isso? Confirmo, até porque na mídia falaram que eu ganhava um dinheiro por conta disso. As minhas crianças eu pegava, eram bem tratadas, eram bem vestidas, e quando chegava a faixa etária de estudar, eu colocava na escola que a minha neta estudava, numa escola particular, e ainda pagava transporte. Então, a senhora acolheu crianças que, eventualmente, sofreram violências, crianças de tenra idade, crianças que não tinham qualquer vínculo afetivo com a senhora deu um lar, ainda que momentâneo, e a senhora está sendo acusada hoje de ter matado 2 pessoas. 2 pessoas. Não, o senhor não está fazendo pergunta, o senhor está fazendo sustentação. Eu acabei de fazer pergunta, doutora. O senhor está colocando uma interrogação no final. O senhor está dizendo, então, apesar da senhora fazer tudo isso, a senhora está sendo acusada, então, de crime. O senhor está fazendo a sua sustentação que deve ser feita aos jurados, não nesse momento. Incluiu, doutor, as perguntas? Não, ainda tem mais, excelência. Então, perguntas, tá, claro. por favor. Antes do dia 15 de março de 2022, que seria o primeiro fato que nós hoje estamos julgando, a senhora, em algum momento, respondeu a algum inquérito policial, foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos, respondeu qualquer tipo de crime de investigação? Não. Nenhum? Nenhum. Tem certeza? Tenho. É falado muito da senhora sobre ter supostamente se envolvido na morte de um ex-companheiro da senhora, que a senhora já explicou. Senhor Pedro José Belo. A senhora sabe por que ele morreu? Morreu de AVC. AVC? AVC. Não foi envenenamento, né? Não. Senhora gostaria de dizer alguma outra coisa em relação à sua defesa? Não, só tenho a dizer isso, que eu jamais teria coragem de fazer isso com qualquer outra criança, qualquer outra pessoa, até porque eu tenho 4 filhos, tenho 2 netos, o que eu não quero para os meus filhos, para os meus netos, eu não vou querer para o filho de ninguém.
Logo no início desses fatos, e já me encaminhando, Excelência, quando a senhora foi para a delegacia, a senhora foi espontaneamente? Fui. Excelência, sem mais perguntas. Obrigado, Excelência. Devolvo a palavra. Obrigada. Senhores e senhoras jurados, têm perguntas? Tem? Ela está sem papel. Deixa eu só fazer mais algumas perguntas com base nas suas respostas. Eu anotei aqui. A senhora falou que ia fazer um banner das crianças. O que seria isso? É um banner para me colocar no quarto de foto de todas as crianças que eu já acolhi. Ah, para colocar no seu quarto. Para colocar no meu quarto. Nesse período que a senhora estava com o Bruno, qual era a idade do Bruno? No período que ele morou Eu com você? conheço o Bruno desde 5 anos de idade. Que a senhora fazia o transporte Isso. escolar. E transporte escolar. E acrescentando, que eu esqueci de colocar aqui, meu advogado também esqueceu de acrescentar, que ele, com uns 7, 8 anos, começou a me pedir para deixar ele ser o último a ser entregue em casa. Porque, na minha rota, ele seria sempre o segundo a ser entregue. Aí ele, tia, me deixa por último. Ele começou assim alguns meses, depois eu fui indagando ele. O porquê? Falei, Bruno, você vai chegar em casa, ele estudava à tarde, você vai chegar em casa à noite, ele não tem problema. Aí eu fui indagando ele por quê. Aí ele explicou que toda vez que o pai e a mãe estavam em casa, era muita briga, e ele preferia chegar quando só tivesse um ou um já estivesse dormindo. Então, quando a senhora começou a se relacionar com o pai dele ainda era casado com a mãe? Não, era separado. Já tinha separado? Já tinha separado. Sua relação começou por conta desse transporte escolar que a senhora fazia para os filhos? Isso. Tá, aí, quando a senhora começou a se relacionar com o pai dele, que idade ele tinha? O Bruno? É. Ih, eu não me recordo. Não. Não. Tá, a senhora morava, então, com seus filhos? Maria Eduarda, né? 6 anos. Maria Eduarda é minha neta. Quem que morava na sua casa? Com a Adeilson, quando eu morava com a Adeilson? É. Eu, Adeilson, Carla, a minha neta Maria Eduarda, minha filha Ana Clara. Maria Eduarda, de 6 anos. Isso, tinha 6 anos. Quem mais? E Ana Clara. Qual a idade da Ana Clara? Ana Clara estava com 7. 7 anos. 7 para 8. E essa Quando eu fui questão, presa, ela estava com e essa questão da senhora ter todo o tempo que está disponível, comprando lanches, sendo chamada de Uber, gastando muito dinheiro, não te incomodava, não? Não, porque se eu não levasse para ele ia ficar sem comer. E, às vezes, o pai dele estava acordado, o pai dele me pedia para ir. Vai lá, Cíntia, que eu estou com preguiça. A senhora não se sentia sobrecarregada Não. financeiramente, nem Não. do tempo dedicado? Depois de iniciar seu relacionamento com o Adeilson, a senhora continuou fazendo esse transporte escolar? Continuei fazendo, até que ele me pediu para parar e começar a trabalhar com ele. Então, a senhora trabalhava com ele? Ele me pediu para parar de fazer o transporte e começar a trabalhar com ele. Então, a sua renda e a dele eram em comum? Uhum. A senhora disse também, respondendo às perguntas da defesa, que a sua relação com o Bruno era harmônica. Sim. A senhora sabe dizer, então, a razão pela qual ele também te atribui o envenenamento? Não sei dizer. Não. Igual ele diz da carteirinha escolar. O que ele diz da carteirinha escolar? A mãe dele disse aqui que ele ia para a escola e eu escondia Fala a no carteirinha microfone. escolar. A carteirinha escolar dele. Já cheguei a levar umas 3 vezes na escola porque ele esqueceu em casa. Quem cuidava dessas crianças da família acolhedora? Eu cuidava, tinha uma moça que trabalhava na minha casa também, e ela estudava. Ela já estava, quando chegava na faixa etária de estudar, eu botava na escola, na mesma escola que a minha neta estudava. Quanto que a senhora recebia para isso? Quando comecei, era R$260 por cada criança. A última criança agora que eu peguei já estava em 540. Mas só de escola eu pagava 380 mais 240 de transporte. Fui perguntada aqui também se a Fernanda teria ingerido bebida alcoólica dias antes. Sim, Ela bebia muito? bebia.
Excessivamente? Só que ela falou que ia diminuir por conta da dieta, que ela estava querendo fazer uma cirurgia de botar prótese. Então, ela estava querendo malhar e diminuir. Só que, quando ela me mandava foto, ela sempre estava com um copo na mão. E eu falava, Fernanda, amanhã você tem que trabalhar. E a senhora comentou isso no hospital, quando indagaram sobre os hábitos dela? Não. Sobre essa sua preocupação, já que o consumo, segundo a senhora está dizendo, era excessivo? Não, quem ficou lá conversando foi o pai dela. A senhora não informou nada para os médicos? Não, informei que ela tinha bebido. Naquele dia, ela não tinha bebido. Eles perguntaram se ela bebeu alguma coisa naquele dia. Naquele dia, ela não tinha bebido. Ela tinha vindo do trabalho e da academia. Então, era uma bebida social que ela bebia? Era final de semana. Isso. A senhora falou aqui que tentou tirar a sua própria vida, né? Tentei. Por conta das redes sociais, comentando muito, te acusando. Quando seu filho, sua filha te acusaram, a senhora... Eu entrei em pânico. Hã? Eu entrei em pânico. Entrou em pânico. E aí, Eu falei, consta se aqui nem vocês estão acreditando em mim, que eu a prefiro senhora morrer. tentou suicídio, é isso? Isso. Como é que foi essa tentativa? Eu perguntei a um amigo meu aonde vendia. Vendia o quê? Chumbinho. O que estavam falando. Eu falei, eles não querem amigo? descobrir. Eles não querem descobrir o que Que amigo? Um amigo meu serralheiro. Aí ele falou, Cíntia, se você for se você for no calçadão, qualquer lugar vende. Tem nome esse amigo? Bernardo, eu chamava ele de B. Tem até mensagem eu falando com ele. Perguntando onde compra chumbinho. Ele A falou... senhora perguntou isso por mensagem? Perguntei. Tá. Aí eu fui e comprei, Isso depois do crime? depois do crime. Comprei, botei na minha bolsa. Comprou onde? Comprei em Bangu, no calçadão de Bangu. E nisso minha amiga foi me pegar lá em casa. Ela falou, você não vai ficar sozinha, você vai lá para casa. Aí ela dirigindo... Ela te pegou no calçadão de Bangu? Não, ela me pegou em casa, eu já estava em casa. Ela me ligou, perguntou onde eu estava. Eu falei que eu estava em casa. Ela falou, você não vai ficar sozinha para não fazer besteira. Eu falei, vai ser tarde demais. Aí ela foi correndo lá para casa com a esposa dela, que ela é advogada também, e me pegou para a casa dela. Só que eu abri no banco de trás e ingeri. Foi quando ela puxou o saco da minha mão. Ingeriu o chumbinho do Ingeri saco. chumbinho. E Fui aí para o ela te levou para o hospital, hospital. fizeram lavagem, até que teve o fato da enfermeira lá não querer me cobrir, que isso aconteceu. A senhora ingeriu que quantidade? Era um saquinho assim pequeno, eu ingeria metade, porque ela puxou o restante. Tá. Passou mal? Chegou a passar mal? Passei. Ficou quanto tempo no hospital? Eu acho que ela me pegou no mesmo dia a revelia, por conta que ela falou que tinha gente lá no hospital, conhecido da Jane, que poderia fazer alguma maldade comigo. A senhora teve alta no mesmo dia? Eu acho que eu tive alta no mesmo... Se eu não me engano, eu tive alta no mesmo dia. Aí ela ligou para o meu filho e me levaram para a casa da minha mãe. E aí era esse chumbinho que foi encontrado no carro da sua Foi. mãe? Como é que era, essa pergunta do jurado, como é que era a disposição da sua casa? Eram quantos quartos? 2 quartos, 2 salas, cozinha, 2 banheiros e área de serviço. E lá moravam 6 pessoas. Isso. E ainda, Porque até então morava só eu, a Deilce e minha filha. e ainda acolhiam mais crianças nessa casa com Não, 2 quartos? porque nessa casa, quando eu fui morar, eu morava em outra casa maior. Quando eu fui morar com a Deilson, eu não estava acolhendo ninguém. Aí eu conversei com ele, porque ele falou assim, Cíntia, eu não sei se eu vou acostumar com criança. Eu falei, acostuma, você vai passar a gostar. Aí acolhi a Juju, Maria Júlia. Aí E ela ficava em que quarto? Ela dormia comigo ou dormia no outro quarto. Dormia com a senhora e com a Deilson? Não, botava uma caminha, essas caminhas de montar no meu quarto. Então, mas no quarto quem dormia mais quem? Isso. Ou lá no quarto com as crianças. Dormia mais quem nesse quarto seu? No meu, só eu e a Deilson. E mais E a às criança? vezes a minha filha também ia lá para a cama, também, de E mais a madrugada. criança? É, A criança acolhida. isso. Então, às vezes ela ficava no seu quarto e das outras vezes? Ficava no outro quarto com a minha filha e com a minha neta. Quando ela chegou, tinha um berço, eu comprei um berço.
E a Fernanda ficava onde? A Fernanda tinha a cama dela. O quarto era Aonde? enorme. Nesse mesmo quarto, No quarto de quem? com a Carla. Com a Carla? É, porque No o quarto da Maninho... Carla, a Carla, a Fernanda, Porque Maria Eduarda? morava só nós três. Aí a Carla resolveu se mudar para Muriqui com o pai dela, mas queria trabalhar com a Deilson. Aí ele foi e chamou ela para morar lá em casa. Sendo que a gente estava fazendo outra casa para a gente se mudar. Tá. Estou perguntando da casa que a senhora morava, Aham. junto com a Fernanda. Era 2 quartos só. 2 quartos só. Acolheu alguma criança nessa casa de 2 quartos? Acolhia. E onde Maria. é que ficou essa criança? Ela ficou no quarto da Ana Clara e da Duda. Quem mais estava nesse quarto da Ana Clara? e Aí Duda? depois a Fernanda veio morar comigo. Tá, Ana Clara, Duda, Fernanda, Carla, E Maria Júlia. 5 nesse quarto. Isso. Tem quantos metros esse quarto? Sabe dizer? Eu não sei dizer quantos metros, mas é bem grande, tem uma televisão grande e tem ar-condicionado. Tem mais perguntas? Não? Então é só, tá? A senhora pode sentar ali. Não tem. Quem quer esconder a verdade? Não é defesa.